Vamos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. É uma aula sobre os tipos dos disjuntores e suas características, onde eu apresento as características dos disjuntores IEC e disjuntores NEMA, na forma prática, mostrando esses disjuntores e suas características. Vamos à nossa aula. Olá pessoal, hoje a aula é sobre os tipos de disjuntores, onde eu vou apresentar para vocês, aqui vocês vão ter cada um dos disjuntores. O primeiro disjuntor que eu gostaria de mostrar para vocês é esse disjuntor. Esse disjuntor é conhecido como disjuntor padrão NEMA. É um disjuntor pretinho, né? Como característica dele, NEMA, são todos os disjuntores pretos. E aqui, o fabricante me mandou essa amostra. Então, vocês podem ver o disjuntor aqui, tem uma placa transparente, onde eu vou mostrar os componentes para vocês. Aqui eu tenho a câmera térmica, né, para extinção de arco, né, na verdade é uma câmera de extinção de arco. E aqui eu tenho o gatilho desse disjuntor. Esse disjuntor, ele é um disjuntor térmico, né, ele atua para curto-circuito e sobrecarga. Quando você tem um curto-circuito na sua instalação elétrica, esse disjuntor vai provocar o desarme. A característica desse disjuntor é ter um tempo de desarme maior que o disjuntor IEC, que é o próximo que eu vou apresentar para vocês. Né? Então, quando tem um curto-circuito, né, ele aquece esse filamento, tanto para curto-circuito quanto sobrecarga, ele vai provocar o desarme. Agora eu vou apresentar para vocês os disjuntores da família IEC, são disjuntores mais modernos. Vocês podem observar que ele é um disjuntor termomagnético. Então ele tem uma bobina aqui, né, uma bobina magnética, em que quando a corrente de curto-circuito é muito elevada, circuito muito elevado, ele tem um eletroímã, funciona como um eletroímã, e esse eletroímã vai criar um campo magnético e atrair o gatilho aqui, ó. Então, ele faz esse princípio através da força magnética NI. Então, ele tem um número de espiras, circulou uma corrente de curto-circuito, ele atrai o êmbolo aqui, desarmando. Também tem aqui uma câmara de extinção de arco e tem uma lâmina para sobrecarga, ok? Então, são esses dois disjuntores, né, que é o disjuntor IEC e disjuntor NEMA. O outro disjuntor que eu gostaria de mostrar para vocês, na verdade, é um dispositivo diferencial residual, é o DR. Né? O DR ele tem como características duas entradas, uma entrada para linha e uma entrada para neutro. Né? E ele tem... Agora eu vou mostrar para vocês o disjuntor DR, na verdade, disjuntor não, dispositivo a corrente diferencial. Como que eu faço a ligação de um DR, ou conhecido também como IDR? Eu vou precisar, esse DR aqui, ele é um DR bipolar. Então, ele tem a entrada do neutro e a entrada da fase. Sempre a ligação do DR é necessário o disjuntor DTM, que é esse disjuntor que eu estou utilizando aqui, que eu vou usar um disjuntor da família IEC, como eu já tinha mostrado anteriormente, esse disjuntorzinho branco. Então, como que seria a ligação? Aí a ligação seria assim, eu vou pegar a minha fase, vou ligar essa fase aonde? No meu disjuntor DTM, ok? E a saída do meu disjuntor DTM vai entrar aonde? Vai entrar na entrada de fase do meu disjuntor DR. E aqui no disjuntor DR, olha, estou traçando uma linha, ela vem no segundo terminal do disjuntor DR. E aqui eu vou alimentar a minha carga, onde eu tenho aqui o neutro e tenho aqui a fase. Aí dessa forma eu tenho uma ligação de um circuito com DR para proteger carga, por exemplo, um chuveiro elétrico ou proteger um circuito em uma área molhada de um determinado cômodo. Pessoal, para a gente finalizar essa aula dos tipos de disjuntores, eu volto aqui no disjuntor NEMA, que é esse disjuntor que vocês estão vendo aqui. Eu coloquei aqui algumas características desse disjuntor. O disjuntor NEMA para curto-circuito, por exemplo, um disjuntor de 10 amperes,
ele desarma para curto-circuito com uma corrente 50 vezes a corrente nominal. Então, se ele é um disjuntor de 10, para curto-circuito tem que ser um curto-circuito de 500 amperes. Já um disjuntor NEMA de 40 amperes, ele é capaz de disparar para o curto-circuito, né? Fazer o disparo aqui para curto-circuito com 10 vezes a corrente nominal. 40 amperes, então ele vai desarmar com 400 amperes. Para sobrecarga, esse disjuntor NEMA, ele dispara em torno de 1,45 da corrente nominal. Isso ele pode disparar em até 1 hora. Vamos agora, do outro lado aqui, para o nosso disjuntor IEC. O disjuntor IEC ele tem a característica de algumas curvas. Curva B, curva C e curva D. A curva B são curvas de disjuntores IEC, que são disjuntores para cargas resistivas. O disparador magnético dele atua entre 3 vezes a corrente nominal e 5 vezes a corrente nominal. Pode observar que é muito menor do que o disjuntor NEMA. Curva C é utilizada para que tipo de cargas? Para cargas fracamente indutivas, cuja corrente do disparo para curto-circuito é de 5 vezes a 10 vezes a corrente nominal. A curva D, já para utilizar em motores, a corrente do disparador magnético é de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Para sobrecarga, esse disjuntor desarma em até 1 hora com 1,35 da corrente nominal. Ora, qual dos dois disjuntores utilizar? Nós utilizamos e sugiro que vocês utilizem o disjuntor IEC, que é o disjuntor DIN branquinho. Por que então utilizava-se esse disjuntor? Esse disjuntor é um disjuntor que a gente utilizava antigamente. Por quê? Porque no Brasil utilizava a seção dos condutores em AWG, que era a norma americana, norte-americana, e para isso utilizava esses tipos de disjuntores. Como a norma de fabricação de cabos no Brasil foi mudada para a norma IEC, passamos agora a utilizar os disjuntores da família IEC, onde você vai escolher qual a curva adequada. Ah, professor, eu quero alimentar uma bomba d'água. Utiliza um disjuntor da curva C. Quero alimentar um chuveiro, curva B. Quero alimentar um motor cuja corrente de partida é superior a 10 vezes a corrente nominal. Não posso usar nem B nem C. Tem que usar um disjuntor da curva D. A curva é o quanto da corrente nominal o disparador magnético atua. Então, pessoal, assim a gente fecha essa aula com os tipos dos disjuntores e suas características.